Bom, hoje eu tô aqui, embaixo desse sol, e quando foi me apresentada a ideia de que eu teria que gravar um vídeo sobre a modernidade, as coisas que ela trouxe, a primeira coisa que eu pensei foi sobre esse lugar. Eu queria muito continuar e ficar mais nesse sol, só que a vida moderna, esse negócio da cidade grande, não deixa muito eu fazer essas coisas. E poder aproveitar esse momento é uma coisa muito boa pra mim. Foi apresentado em sala de aula muitos vídeos sobre isso e alguns textos também. E um vídeo que foi apresentado foi de uma moça chamada Natália Neri. E ela fala que a cidade grande, quando ela veio morar aqui, foi uma coisa que ela estranhou muito, porque a cidade era cinza, sem cor, opaca. E pra ela era uma coisa fria e calculista. E a cidade grande, ela tem muito disso. Se for pensar, eu passo o dia inteiro fechada em uma sala de aula onde não tem muita luz passando. As salas de aula são todas fechadas e em vez de usar a luz do sol, eles usam luzes artificiais e estão sempre com janela fechada e cortina tampando tudo. E sol é uma coisa que a gente não encontra muito lá. Então, ele dá um aspecto de tons muito frios. Esse modelo é usado para que seja mais fácil dar aula. Se fosse em um lugar aberto, talvez o professor não conseguisse falar para tanta gente. Talvez se estivesse chovendo não ia ter como dar aula. Então, é uma coisa muito calculista. Eles fazem isso dessa maneira porque precisa ser melhor as aulas. As aulas precisam ser mais aproveitadas e dadas de uma maneira correta. Quando eu entro na escola é sempre 7 horas da manhã e eu volto às 6:30 da noite, na maioria das vezes. E às 7 horas da manhã o sol nem tá tão forte ainda, então é uma coisa que eu não consigo aproveitar. E às 6:30 da noite o sol já foi embora. É uma coisa que eu sinto muita falta. Tipo, é uma coisa muito normal e simples, mas que me faz muita falta no dia a dia. Além de ser muito calculista, isso é feito porque a gente pensa muito no futuro na cidade grande. O futuro é uma coisa que a gente sempre está pensando e sempre está tentando moldá-lo da forma que a gente acha melhor e acha que tem que ser feito. Então, a gente sempre é muito estimulado a pensar sobre os vestibulares e sobre provas. E com isso, as nossas vontades e tempo biológicos não são respeitados. Porque eu não acordaria às 7 horas da manhã por pura espontânea vontade para ir para um lugar fechado onde eu não vejo sol e ficar estudando várias coisas que me cansam. E sinceramente, eu também levaria mais de 20 minutos para comer se eu pudesse. Mas é uma coisa que as instituições, como a escola, precisam fazer para que a gente aproveite o tempo gasto naquele lugar. E falando sobre tempo é uma coisa que aqui na cidade grande é uma coisa muito importante pra gente. A gente tende a querer fazer as coisas em um intervalo muito rápido de tempo para poder usar esse tempo para fazer mais coisas. Geralmente esse tempo que as instituições seguem, eles são baseados no tempo da máquina, no tempo que a gente precisa levar para fazer as coisas para que a gente consiga produzir. Então a produção aqui na cidade grande é uma coisa que a gente também dá muito valor. A vida então começou a ser determinada pelo relógio, pelo tempo do relógio. Todo mundo hoje em dia tem um relógio, porque a gente usa muito esse relógio no nosso dia a dia para fazer tudo que a gente precisa fazer e determinar o quanto de tempo que a gente pode gastar em cada coisa. Existe também um texto do George Simmel que ele fala muito sobre isso também. E tem um trecho que fala assim: se repentinamente todos os relógios de Berlim andassem em direções variadas, mesmo que apenas no intervalo de 1 hora, toda a sua vida e tráfego econômicos, e não só, seriam perturbados por longo tempo. O relógio hoje em dia é uma coisa que ele envolve todo mundo. E todo mundo precisa seguir o tempo do relógio. Ele tá além de todo mundo, ele tá acima de todo mundo, porque ele determina o que as pessoas precisam fazer e em quanto tempo as pessoas precisam fazer as coisas. E se, por exemplo, os relógios começassem a andar em direções diferentes, todo mundo ficaria perdido, porque a gente se segue e se baseia por isso na sociedade. O tempo pra gente é usado como se nós fôssemos máquinas. A gente é usado para produção. Os humanos são como mercadorias para produção. Então, por isso a gente precisa aproveitar o máximo de tempo possível para produzir. Esse é um episódio da série Black Mirror em que mostra essas pessoas que trabalham em um exército
e elas têm um chip implantado nelas. Cada uma dessas pessoas, quando dorme, tem um tempo certo para dormir e elas sonham com coisas que façam com que elas consigam descansar e ter sonhos bons e acordar bem para poder trabalhar. Esse chip também molda o jeito que elas veem as coisas e a sociedade para que elas possam trabalhar de maneira mais eficaz, visto que além de mudar o sonho das pessoas, esse chip também faz com que elas possam se comunicar de maneira mais fácil durante as guerras, facilitando assim o trabalho delas e trazendo uma maior produtividade. E também nesse trecho do filme Koyaanisqatsi é mostrado que, assim como as mercadorias passam muito rápido, assim como as mercadorias precisam ser feitas em grande escala, as pessoas também são muitas e elas passam pela tela de uma forma tão rápida. A velocidade com que tudo é mostrado e a música colocada no fundo do filme é uma coisa que passa uma euforia muito grande para quem está assistindo. Nesse filme também é mostrada as cidades. Como tudo passa tão rápido, como tantas informações aparecem na nossa mente, a gente nem tem tempo para processar tudo e entender o que está acontecendo. De tão rápido que a gente anda para chegar nos objetivos, de tão rápido que a gente tem que se locomover para chegar no trabalho e a gente nem tem tempo para olhar em volta. Porque as pessoas todas se conhecem em cidade pequena, todas conversam entre si. E aqui na cidade grande não tem isso, a gente mal tem tempo de conversar. Esse controle do tempo faz com que a vida seja minimizada em aspectos quantitativos. Então, a vida que é uma coisa tão complexa vira números. A palavra não dá tempo. Ela sempre foi tão utilizada que ela já perdeu até o seu sentido. Ela é muito utilizada porque o tempo que a gente tem que gastar voltando ele para a produção de economia monetária. E aí a gente acaba vidrado no futuro, pensando muito sobre o que a gente quer fazer e não sobre o que a gente está fazendo. Isso de querer aproveitar muito tempo e querer fazer sempre mais produção me lembra um filme. O filme chama O Preço do Amanhã e nesse filme as pessoas elas precisam trabalhar para ganhar oxigênio, que é injetado em uma pulseira delas e elas só conseguem oxigênio se elas trabalharem. E isso é muito parecido com o que a gente vive hoje em dia, de que a gente só consegue dinheiro para comprar as coisas para comer ou para ter acesso à saúde se a gente trabalhar. Então a gente está sempre focado muito na produção, no trabalho, e a gente acaba não tendo tempo nem para viver. A modernidade ela trouxe também muita tecnologia, que foi uma coisa muito boa, que trouxe avanços na ciência e na medicina que nos fazem conseguir viver mais, porque a gente não morre mais tanto por algumas doenças e existem vacinas para as outras. E também trouxe melhor qualidade de vida, que também faz a gente viver mais. Só que ela também trouxe uma coisa chamada globalização, que é isso que faz a gente ter sempre que correr para a produção. É de se pensar, será que vale a pena viver mais? Se a gente nem tem tempo para realmente viver? Ter que fazer tudo muito apressado nos leva a fazer carros sempre muito rápidos, por exemplo. E isso mostra o quanto a gente sempre quer fazer as coisas com o menos tempo possível. Dessa maneira, a gente nunca vive a experiência. A gente está sempre pensando aonde quer chegar. Então, as pessoas não saem para correr hoje em dia porque demoraria muito tempo para chegar nos lugares. E assim elas vão de carro, que é uma coisa que faz a gente chegar no lugar muito mais rápido. Mas as pessoas sempre que estão no carro, elas nunca pensam onde elas estão indo, ou sobre a vida delas, ou sobre como é a experiência. Elas sempre estão pensando na velocidade que é aquele carro e quão rápido elas vão chegar no lugar. Quando eu estou na escola, existe um tempo em que a gente sai para almoçar e a gente consegue ver o único sol do dia. É o único tempo que a gente tem para ver o sol. E aquele momento eu acabo nem prestando atenção no sol, porque eu fico tão vidrada no meu futuro, nos vestibulares e nas notas e nas provas, que eu não tenho tempo para experienciar o momento de estar no sol. E por mais que eu esteja no sol agora, a minha mente continua projetada em trabalhos, provas e no vestibular que eu vou ter que fazer no final do ano. Assim o tempo passa, a gente nem vê. A cidade pede, prende, eles não querem nem saber. O que importa é a produtividade, o quanto de dinheiro podemos fazer.
para comprar coisas que para usar nem tempo vamos ter.